desde os primórdios da história humana. O conceito de marcas e selos espirituais tem sido debatido e interpretado de inúmeras maneiras. No entanto, nenhum outro tópico parece despertar tanto interesse e mistério quanto o selo de Deus e a marca da besta. Para compreender esse tema tão intrigante, é necessário mergulhar profundamente nas Escrituras. Analisando as passagens bíblicas que mencionam essas marcas espirituais e sua relevância para os tempos finais, o selo de Deus é descrito como uma marca espiritual colocada nos servos fiéis do Senhor. Em Apocalipse 7:2-3, encontramos uma visão impressionante onde um anjo, portando o selo do Deus vivo, clama para que os ventos da destruição sejam contidos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Este selo não é algo físico ou visível aos olhos humanos, mas simboliza a proteção divina e a identificação daqueles que pertencem ao Senhor. É um sinal de lealdade e aliança espiritual, uma garantia de que Deus reconhecerá seus escolhidos no dia do juízo. Mas, por que Deus coloca um selo em seus servos? A resposta está diretamente ligada ao contexto profético. Durante os tempos de provação e tribulação, quando as forças do mal parecem prevalecer, o selo serve como um testemunho visível da fidelidade de Deus àqueles que o seguem. Ele representa a segurança de que, mesmo em meio às piores adversidades, os fiéis serão protegidos e guiados por seu Espírito. Além disso, o selo é uma afirmação de identidade. Em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção e fidelidade, o selo de Deus é uma declaração clara: esses são os meus escolhidos. Por outro lado, o conceito da marca da besta desperta temor e curiosidade. Em Apocalipse 13:16-18, lemos que essa marca será imposta a todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, e ninguém poderá comprar ou vender sem ela. É descrita como sendo colocada na mão direita ou na testa, simbolizando uma aliança com as forças do mal, ao contrário do selo de Deus, que é um sinal de fidelidade ao Criador. A marca da besta representa a submissão a um sistema de rebelião contra Deus. Mas o que exatamente é essa marca? É uma tatuagem literal, um microchip, ou algo completamente espiritual? Muitas teorias têm surgido ao longo dos séculos, mas o mais importante é entender o significado espiritual por trás dela. A marca da besta é, em sua essência, uma escolha. Representa uma decisão consciente de rejeitar a Deus e seguir os caminhos da besta, seja por conveniência, pressão social ou medo. É uma marca de lealdade ao mundo em oposição ao reino de Deus. A grande questão é: como podemos nos preparar para discernir entre o selo de Deus e a marca da besta? A Bíblia nos oferece uma chave crucial para essa resposta: a obediência do Em Deuteronômio 6:8, Deus instrui os israelitas a guardarem suas palavras como sinais em suas mãos e em suas testas. Essa linguagem reflete a importância de viver de acordo com os mandamentos divinos, demonstrando nossa fidelidade através de ações, mãos e pensamentos. Testa. Assim, o selo de Deus não é apenas uma promessa, mas um chamado à obediência e à santidade. Para compreendermos melhor o impacto do selo de Deus e da marca da besta, precisamos mergulhar mais profundamente no significado espiritual por trás dessas marcas. O que está realmente em jogo aqui não é apenas um evento futuro, mas uma batalha cósmica que ocorre em nossos corações e mentes diariamente. Essa batalha entre o bem e o mal, a fidelidade a Deus e a rebelião contra Ele, não é um tema novo na Bíblia. Desde o Jardim do Éden, somos apresentados à escolha entre obedecer à palavra de Deus ou ceder às tentações do inimigo. O selo de Deus é um reflexo direto de sua relação pessoal com seus seguidores.
Ele é mencionado em várias passagens bíblicas, não apenas como uma garantia de proteção, mas também como um lembrete da santidade de Deus e de sua soberania sobre a criação. Em Ezequiel 9:4, por exemplo, Deus ordena a um homem com um tinteiro que marque na testa aqueles que lamentam e choram por causa das abominações cometidas em Jerusalém. Essa passagem nos mostra que o selo é dado àqueles que têm um coração contrito e que permanecem fiéis em meio à corrupção generalizada. Essa marca não é apenas um sinal de salvação, mas também uma identificação espiritual, um testemunho de que pertencemos a Deus. Mas qual é o significado prático desse selo na vida de um cristão hoje? Em Efésios 1:13, Paulo escreve que aqueles que creem no Evangelho são selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é um lembrete diário de que somos filhos de Deus, chamados a viver de acordo com seus mandamentos e a refletir sua luz em um mundo de trevas. Ele não é algo que adquirimos por mérito próprio, mas um presente da graça divina, recebido pela fé. Por outro lado, a marca da besta apresenta um contraste direto. Em Apocalipse 13, ela é descrita como uma marca que permite que seus portadores participem das atividades econômicas da época. À primeira vista, isso pode parecer algo simples, quase inofensivo, uma maneira de se adaptar às circunstâncias. No entanto, a essência dessa marca está na escolha de priorizar as comodidades terrenas em detrimento da lealdade a Deus. É um pacto com o sistema do mundo que rejeita os princípios divinos, em troca de aceitação e segurança temporais. Essa marca também nos desafia a refletir sobre as influências em nossas vidas hoje. Muitas vezes, a marca da besta é associada a algo que acontecerá no futuro, um evento apocalíptico com sinais visíveis e decisões drásticas. Mas será que estamos atentos às pequenas escolhas diárias que podem nos levar a uma aliança implícita com o mundo? Quando priorizamos riqueza, status ou conforto em vez da vontade de Deus, estamos, de certa forma, nos alinhando com o espírito da besta. Uma questão importante a se considerar é: como podemos distinguir o selo de Deus da marca da besta em nossas vidas diárias? A resposta está na intimidade com as Escrituras e no discernimento dado pelo Espírito Santo. Em João 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem." Aqueles que têm o selo de Deus não são apenas reconhecidos por Ele, mas também reconhecem a sua voz em meio às distrações e mentiras do mundo. Outro ponto fundamental é o papel da fé e da obediência. Enquanto o selo de Deus é uma marca de fidelidade, a marca da besta representa a rejeição deliberada a Deus. Não é apenas uma questão de acreditar, mas de viver uma vida que reflita esse compromisso. Em Apocalipse 14:12, somos chamados a perseverar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa perseverança é o que nos diferencia, especialmente em tempos de crise espiritual. Portanto, enquanto a marca da besta está associada a escolhas de rebelião e compromisso com o sistema mundano, o selo de Deus é um lembrete constante de que pertencemos a um reino eterno, onde nossa identidade não é definida pelo que possuímos ou pelo que fazemos, mas por quem somos em Cristo. E essa identidade é o que nos dá força para resistir às pressões do mundo e permanecer firmes na fé. Uma das questões mais desafiadoras sobre o selo de Deus e a marca da besta é entender como esses conceitos se conectam com o mundo em que vivemos. O Apocalipse nos dá um vislumbre de eventos futuros, mas também aponta verdades espirituais que já estão em ação hoje. Para muitos, a interpretação literal da marca da besta como um símbolo físico, como um chip ou uma marca visível,
domina o imaginário. No entanto, precisamos ir além das especulações tecnológicas e compreender a dimensão espiritual dessa marca. A Bíblia nos ensina que tanto o selo de Deus quanto a marca da besta representam escolhas de lealdade. No centro dessas escolhas está o coração humano. Jesus disse em Mateus 6, 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Esta declaração encapsula a batalha espiritual descrita no Apocalipse. O selo de Deus reflete uma entrega total a Ele, enquanto a marca da besta é um símbolo de aliança com as forças que se opõem a Deus. A questão prática que surge é: como podemos nos proteger da marca da besta? Como garantir que estamos no caminho do selo de Deus? A resposta não está em evitar avanços tecnológicos ou teorias conspiratórias, mas em permanecer firmes na palavra de Deus e em um relacionamento íntimo com Ele. É pela Escritura e pela oração que conseguimos discernir a verdade em meio às mentiras do mundo. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, contada em Daniel 3, ilustra poderosamente o tipo de fidelidade que o selo de Deus exige, quando confrontados com a ordem do rei Nabucodonosor de adorar uma estátua de ouro. Esses homens escolheram obedecer a Deus, mesmo sob a ameaça de serem lançados em uma fornalha ardente. Eles disseram ao rei: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das suas mãos. Ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor ergueu. Daniel 3, 17 e 18. Essa mesma coragem será necessária nos dias descritos no Apocalipse. A marca da besta pode vir disfarçada de algo aparentemente inofensivo, mas sua essência será sempre um compromisso de lealdade ao sistema mundano que se opõe a Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Seremos chamados a escolher entre a fidelidade a Deus e as exigências do mundo. Outra chave para compreender essa batalha é o papel da adoração. Em Apocalipse 13 e 14, vemos que a adoração está no centro da disputa. A marca da besta está ligada à adoração à besta, enquanto o selo de Deus identifica aqueles que adoram o Criador. Em João 4, 23, Jesus declara: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse chamado à verdadeira adoração é um lembrete de que nossa lealdade não se baseia apenas em palavras ou ações externas, mas em um coração dedicado a Deus. Também é importante mencionar que o selo de Deus não é apenas uma proteção para os tempos finais, mas uma marca que molda nossa vida no presente. Aqueles que carregam o selo de Deus demonstram isso em sua maneira de viver. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências do Espírito Santo, que é o próprio selo de Deus em nossas vidas. Efésios 1:13. Por outro lado, a marca da besta é caracterizada por comportamentos que refletem a natureza da besta descrita no Apocalipse: arrogância, orgulho, idolatria e rebeldia contra Deus. Quando vemos essas características se manifestando no mundo, é um lembrete de que a batalha espiritual não é algo distante. Ela está acontecendo agora, em cada decisão que tomamos e em cada escolha de quem decidimos adorar. Portanto, ao buscar entender o selo de Deus e a marca da besta, devemos nos concentrar em viver uma vida de obediência e adoração a Deus. Não se trata apenas de evitar a marca física
ou temer os eventos apocalípticos, mas de cultivar um coração que pertence completamente ao Senhor. É através dessa fidelidade que encontramos segurança, mesmo em meio à incerteza do futuro. A discussão sobre o selo de Deus e a marca da besta atinge seu ponto mais intrigante quando consideramos como essas marcas influenciam diretamente o cotidiano das pessoas. O Apocalipse não apenas descreve eventos de proporções globais, mas também aponta para realidades espirituais que afetam nossas escolhas diárias. Para muitos, a ideia de um selo ou uma marca pode parecer distante e quase mítica, mas as implicações dessas representações são práticas e espirituais, nos forçando a refletir sobre como vivemos nossas vidas. Um dos aspectos mais poderosos do selo de Deus é sua relação direta com o Espírito Santo. Em Efésios 1:13, 14, Paulo escreve: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui, o selo não é apenas uma marca de identificação, mas também uma garantia divina de proteção e pertencimento a Deus. Por outro lado, a marca da besta, descrita em Apocalipse 13:17, 17b, carrega um simbolismo igualmente profundo. Ela representa aqueles que escolhem alinhar suas vidas com os sistemas mundanos que rejeitam Deus. A marca não é apenas um símbolo físico ou tecnológico. É uma evidência de lealdade à besta e ao seu sistema de valores. O texto menciona que sem a marca, ninguém poderia comprar ou vender, o que sugere um sistema de controle econômico e social. Isso nos leva a refletir sobre como nossas decisões financeiras, éticas e espirituais estão alinhadas com os valores do reino de Deus ou do mundo. A dualidade entre o selo de Deus e a marca da besta revela a batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Cada ação, cada escolha, reflete uma inclinação para um dos lados, enquanto o selo de Deus se manifesta em vidas transformadas pelo amor, pela misericórdia e pela obediência. A marca da besta se revela em atitudes de egoísmo, arrogância e rebeldia contra os princípios divinos. Essa luta é descrita de forma contundente em Romanos 12:2, onde Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O contexto histórico e cultural em que o Apocalipse foi escrito também nos ajuda a entender essas mensagens. Durante o período em que João recebeu a revelação, o Império Romano exercia controle total sobre os aspectos econômicos, políticos e religiosos da vida. Os cristãos eram frequentemente forçados a escolher entre sua fidelidade a Cristo e sua conformidade com as práticas idolátricas do império. A ideia de uma marca para participar da economia do império não era apenas simbólica, mas uma realidade prática. Da mesma forma, o selo de Deus representava a coragem de permanecer fiel a Cristo, mesmo diante da perseguição. Hoje, essa dinâmica permanece relevante, embora os contextos tenham mudado. As pressões para comprometer nossa fé em troca de conveniência ou aceitação social são constantes. Somos frequentemente tentados a seguir os padrões deste mundo, seja no trabalho, nas finanças ou em nossas relações pessoais. A pergunta é: estamos permitindo que Deus nos sele com o Espírito Santo ou estamos nos conformando às exigências do mundo? Outro aspecto importante é como essas marcas se relacionam com a adoração. Apocalipse 14, 9 e 10 traz um aviso solene: se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber a sua marca na testa ou na mão. Também beberá do vinho da ira de Deus. Esse texto deixa claro que a marca da besta não é apenas uma questão de identidade, mas de adoração. Aqueles que a recebem escolhem voluntariamente adorar o sistema representado pela besta, rejeitando a soberania de Deus. No entanto, há uma promessa gloriosa para aqueles que carregam o selo de Deus. Em Apocalipse 7:3, 4, os anjos são instruídos a não causar dano até que os servos de nosso Deus tenham sido selados na testa. Isso mostra que o selo não é apenas um símbolo de fidelidade, mas também uma proteção divina contra os julgamentos que virão. Esse selo nos lembra que Deus está no controle e que Ele cuida de seus filhós, mesmo nos tempos mais difíceis. No final, a escolha entre o selo de Deus e a marca da besta não é uma decisão futura ou distante. É uma escolha que fazemos todos os dias, através de nossas ações, nossas palavras e nossas prioridades. Declaramos a quem pertencemos. Como disse Josué ao povo de Israel, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Com isso em mente, somos chamados a viver uma vida que reflita a marca de Deus em nós. Isso não significa perfeição, mas sim um compromisso constante de buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. É através dessa caminhada que experimentamos o poder transformador do Espírito Santo e nos preparamos para os desafios que estão por vir. A mensagem final do Apocalipse nos chama a uma reflexão profunda sobre o papel do selo de Deus e da marca da besta em nossas vidas. Não se trata apenas de uma simbologia escatológica para o fim dos tempos, mas de um convite para examinarmos como estamos nos posicionando espiritualmente no presente. A cada escolha que fazemos, seja nas pequenas decisões diárias ou nas grandes questões da vida, estamos nos alinhando com um dos dois reinos, o reino de Deus ou o sistema deste mundo. Uma das verdades mais consoladoras para os que carregam o selo de Deus é que essa marca divina garante sua vitória final. Em Apocalipse 22:3-4, João descreve a visão da Nova Jerusalém, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o nome dele estará nas testas deles. Esse texto não apenas afirma que os selados estarão na presença de Deus, mas também revela a intimidade que teremos com o Criador, sendo reconhecidos como seus para sempre. Por outro lado, o destino daqueles que recebem a marca da besta é apresentado com clareza. Apocalipse 14:11 descreve: "E a fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome." Essa passagem é um chamado de alerta. Não é apenas uma advertência sobre um futuro julgamento, mas um lembrete sobre a seriedade de nossas escolhas espirituais e suas consequências eternas. Mas como discernir, de maneira prática, se estamos vivendo sob o selo de Deus? Essa questão é fundamental. A Bíblia nos fornece diretrizes claras. Jesus afirmou em Mateus 7:20, "Pelos seus frutos os conhecereis." O selo de Deus se manifesta em nossas vidas através dos frutos do Espírito. Como descrito em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências visíveis de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Além disso, viver sob o selo de Deus exige fidelidade à palavra. Em Apocalipse 14:12, lemos: "Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus."
Isso significa que aqueles que possuem o selo de Deus não apenas acreditam, mas também vivem segundo os princípios das Escrituras, mesmo em face de dificuldades e perseguições. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer as armadilhas que podem nos levar a aceitar, mesmo que inconscientemente, a marca da besta. Isso não significa necessariamente um símbolo físico ou tecnológico, mas sim um alinhamento com os valores deste mundo. Quando priorizamos o material sobre o espiritual, o egoísmo sobre o amor, ou o conformismo sobre a obediência a Deus, estamos nos aproximando perigosamente do sistema representado pela besta. Em meio a isso, a graça de Deus continua sendo nossa maior esperança. Enquanto vivemos em tempos de decisão, o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo e transformador com Ele. A boa notícia é que, independentemente de onde estivermos agora, ainda há tempo para escolher o selo de Deus. Como lemos em Joel 2:32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um aspecto importante que não podemos ignorar é o papel da adoração. No centro de toda a narrativa do Apocalipse está a questão de quem adoramos. Em Apocalipse 4, 10, 11, vemos os anciãos adorando a Deus, proclamando: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Contrastando isso, a marca da besta está associada à adoração à criatura. Ao invés do Criador, nossa adoração deve ser direcionada exclusivamente a Deus, que é digno de todo louvor. Para encerrar, o Apocalipse não é um livro de desespero, mas de esperança. Ele revela o grande conflito entre o bem e o mal, mas também garante a vitória de Cristo e dos que pertencem a Ele. Quando lemos sobre o selo de Deus e a marca da besta, somos desafiados a examinar nossos corações e alinhar nossas vidas com os valores do reino de Deus. A pergunta que permanece é: a quem você entregará a sua lealdade? Esse é o ponto crucial de toda a mensagem bíblica. Jesus nos oferece a vida eterna e o privilégio de carregar o seu selo, como um símbolo de nossa fé e de nossa promessa de redenção. Escolher o selo de Deus é mais do que uma decisão momentânea. É um compromisso diário de seguir a Cristo e permitir que sua luz brilhe através de nós em um mundo cada vez mais escuro.